Basicamente foi assim. Eu tava já há um ano, né, um ano e meio na verdade, com enxaqueca e eu nunca tive enxaqueca na minha vida. Então eu achei muito estranho porque eu não estava acostumada a sentir dor de cabeça, né? E até eu entender que aquilo que estava acontecendo era enxaqueca, demorou um pouco. Eu só percebi que não era só uma dor de cabeça, que era uma coisa errada, quando começou a aparecer uma coisa diferente no canto dos meus olhos. Então, um dia eu tava tomando banho, eu tava lá esfregando o cabelo com os olhos fechados, assim, de repente começou a aparecer um negócio colorido no canto dos meus dois olhos, e eu com os olhos fechados. Aí o que é a primeira coisa que você imagina? Meu Deus, vou morrer agora, sabe? Eu fiquei desesperada quando isso aconteceu, porque eu pensei, cara, já começa pelo ponto de que eu tô pelada tomando banho, né? Morando sozinha, quem que vai me achar aqui, né? Então eu já fiquei desesperada nesse ponto. E segundo, porque eu nunca tinha experienciado isso em 30 anos de vida, né? Então eu tava lá com os olhos fechados, tomando banho, e aí o negócio apareceu, assim. A aura, basicamente, são luzes, né? Pontinhos de luz coloridos que aparecem no canto dos olhos. Aí eu abri os olhos, ainda tava ali, né? As imagens ainda estavam ali, e aí começou uma dor muito intensa na minha cabeça, muito forte, que era uma dor que eu já estava sentindo antes, dias antes. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com um amigo meu que é oftalmologista, porque eu não associei com nada, né, neuro. Eu já associei com a parte de oftalmo mesmo. Perguntei para ele, ele falou: "Bom, nesse caso, você tá com enxaqueca com aura. Então, eu não consigo te ajudar nesse caso, você vai ter que procurar um neurologista mesmo." Aí eu pensei, bom, vou procurar neurologista, meu Deus, o que eu faço? Não tenho dinheiro, né? Provavelmente vou ter que fazer um tratamento pesado. E aí isso foi me assustando, fui pesquisando cada vez mais, eu entendi o que estava acontecendo comigo e eu conversei com outras pessoas que também tinham o mesmo problema de enxaqueca com aura. Aí me explicaram que, né, passando em consulta com um neurologista, que ele orientava a primeiramente mudar a alimentação, que isso também ajudava muito. Questão de parar de comer embutidos, por exemplo, né? Presunto, queijo, essas coisas. Eu comia bastante nessa época. E outras coisas também que eu não lembro agora, mas que eu fui deixando de comer para pensar no que iria me beneficiar e também a não sentir mais as enxaquecas com tanta frequência. Mas mesmo assim, mesmo melhorando a minha alimentação, não parava. Então, tem pessoas que são dessa época, né? Que as pessoas me assistiam na live, que são dessa época, que eu tava fazendo live aqui, de repente eu falava, cara, espera aí, eu vou ter que parar um pouco de fazer live, porque o negócio começava a aparecer no canto dos meus olhos. E tem momentos que a aura aparece que você não sente dor na cabeça. Tem momentos que é só a dor, tem momentos que é só a aura, e tem momentos que é a aura e a dor, sabe? E aí era muito incômodo, aquilo me atrapalhava demais no dia a dia, sabe? Principalmente nos horários de live, eu percebia que acontecia mais. E aí eu comecei a reduzir a carga horária de lives, porque normalmente eu faço 5 horas de live, eu tinha que começar a fazer menos tempo, porque aquilo ali me atrapalhava, sabe? Tava ali no ápice da live, tudo bom, assim, todo mundo rindo. Aí a aura começava a aparecer e eu ficava tentando focar, assim, pra passar e não passava. E tem um certo período de tempo que às vezes ela demora um pouquinho, né? Então, se não me engano, vai de 15 a 60 minutos pode acontecer. E às vezes ficava realmente assim bastante tempo. Aí eu pensei, bom, não tenho dinheiro para passar com um neurologista, né? Na época eu tava com uma situação financeira bem ruim. E aí eu falei, bom, eu vou ter que optar por outros meios, né? Aí assim, eu nunca tinha passado pela minha cabeça a hipnoterapia. Mas naquele dia, eu não sei porquê, assim, do nada veio a Dani, né? Aí eu mandei mensagem pra Dani, conversei com ela e eu falei, Dani, você já tratou alguém com enxaqueca? Daí expliquei pra ela o que era e tal. E ela falou, bom, vamos marcar então, vamos fazer a sessão pra gente descobrir o que tá causando isso em você. E como ela disse, às vezes você vai pra tratar um negócio que você acha que tá relacionado ali, né? Na parte do neuro mesmo, que tinha alguma relação com isso, mas no meu caso não tinha nada a ver com isso. Não era uma questão fisiológica, era uma questão emocional, né?
Então, nós fizemos ali a regressão das faixas de idade, voltamos, eu, assim, eu revivi coisas que eu nem lembrava que eu lembrava ainda, entendeu? Então, eu lembro de 3 momentos ali da minha vida. Um deles foi da minha infância. Eu era bem pequenininha e eu, sabe, revivi aquilo tudo. Eu lembrava até do cachecol que eu tava usando, com a touquinha que eu tava usando, a roupa que eu tava usando e com quem eu estava. E foi ali que desencadeou, assim, uma das coisas principais. Então é muito legal porque você volta na situação, às vezes, de coisas que você já viveu, que você estava muito tempo sem acessar, né? Então, para mim, foi uma experiência muito linda que, apesar de estar ali, a raiz do meu problema, foi um momento muito bonito porque eu reencontrei a minha professora da escola, que era uma pessoa assim que eu lembrava dela, mas eu não lembrava de como era o rosto dela, e ali na sessão eu vi o rosto dela, o rosto da mãe dela, e as coisinhas que eu tava usando, né, que eu falei do cachecol, da touquinha que eu usava, que era um dia muito frio. E aí você vê tudo isso, é uma sensação muito boa, né? Como se estivesse passando um filme assim na sua frente, o filme da sua vida. E fizemos toda a limpeza ali, né? Tinha muita coisa ruim guardada dentro de mim. Fiz toda a questão de me perdoar e perdoar as pessoas que estavam envolvidas com os momentos traumáticos que acarretaram a minha enxaqueca. E aí, no final de tudo, passou, acho que umas 4 a 6 horas, eu não lembro exatamente quanto tempo que passou. Foi longa a nossa terapia, foi bem longa. E eu também me emocionei muito, sabe? Foi um momento assim que eu aproveitei pra tirar tudo que tava aqui dentro de mim, de todos os tipos de emoções. Eu lembro que eu chorei, que eu ri, que eu fiquei brava. Eu lembro que passei por tudo isso durante o processo. Aí finalizamos a sessão, né? Como eu disse, a Dani tava lá no Japão, eu tava em Bragança Paulista na época. Eu deitei na caminha assim, fiquei com um foninho e ela foi me orientando, dando as sugestões, as orientações. E eu fui aceitando, porque eu queria muito tratar a minha enxaqueca. Aí eu lembro que nós finalizamos e ela falou, bom, agora vai ter a questão de reprogramação mental, então nos primeiros dias você ainda vai se sentir um pouco diferente, né? Mas ao longo dos dias você vai me dando um feedback de como você está se sentindo. Então, basicamente foi assim. Finalizamos ali, eu tava me sentindo super leve, sabe? Aquela analogia que ela fez do copo, que você esvazia o copo depois que você faz a sessão. Eu senti que eu tava com o copo vazio, assim, de coisas ruins já, sabe? Eu tava me sentindo muito bem, muito bem, como eu nunca tinha me sentido antes. E aí eu fui me observando, né? Percebendo o que ia acontecendo a cada dia. Então, na primeira semana, depois da sessão, eu fiquei com muita enxaqueca. Basicamente foi assim, o dobro do que eu sentia, sabe? Cada dia parecia que era mais forte, cada dia mais forte. E isso durou exatamente 7 dias cravados. Depois desses 7 dias, eu posso falar assim que eu nunca mais tive enxaqueca na minha vida. Nunca mais. Por isso que eu falo que o trabalho de hipnoterapia é muito importante da gente divulgar mais, porque quando acontece com você, você tem muita vontade de falar para todo mundo que o negócio acontece, sabe? Independente do caso da pessoa, porque você vê que aquilo funcionou tão bem para você que às vezes você nem acredita. E quando caiu a ficha para mim, assim, que passaram 7 dias que basicamente foram, assim, de desintoxicar a minha mente, que é o período, né, de reprogramação mental após a sessão. Nessa uma semana parece que o negócio veio com tudo, mas foi para desintoxicar de vez. E eu tô até arrepiada de falar que eu realmente nunca mais tive enxaqueca. Eu nem sei mais como é que é a aura, eu nem lembro mais como é que é, porque eu nunca mais tive isso na minha vida, sabe? Então faz o quê? 1 ano e pouquinho que nós fizemos a sessão, né? E, claro, dores de cabeça de vez em quando eu tenho, quando eu tô no meu período menstrual, que às vezes a gente sente cólica e um pouquinho de dor de cabeça, só que a dor de enxaqueca e a dor de cabeça normal são completamente diferentes. E, pra mim, assim, não só pelo fato de ter tratado
o meu problema, que era a enxaqueca com aura, mas de toda essa desintoxicação que a Dani fez durante a sessão. Como eu falei pra vocês, pra mim foi uma coisa muito importante, porque basicamente você limpar o seu corpo, a sua mente, o seu estado de espírito, o seu ser, de uma coisa que você veio carregando durante tantos anos e que não precisava carregar, sabe? Foi uma revolução na minha vida, e eu falo pra Dani que ela é o anjo da minha mente, porque ela realmente salvou a minha vida, sabe? Não só da enxaqueca, mas de tudo. E eu vou começar a chorar de novo, cara. Desculpa. Mas foi, assim, realmente um presente pra minha vida. Eu nunca imaginei que, tratando um problema, você conseguiria tirar vários outros ao mesmo tempo. E como isso beneficiaria a minha vida pra sempre, sabe? Então, depois da nossa sessão, foi, assim, algo revolucionário. Então, eu sou muito grata a você por você ter me ajudado com isso. E eu nunca vou esquecer do que você fez por mim. E eu nem sei como eu vou te agradecer durante toda a minha vida por isso, mas eu quero muito retribuir tudo que você fez por mim, porque realmente, assim, é como se fosse um restart na vida, sabe? De uma forma completamente positiva. Então, eu tô muito feliz com essa mudança e eu percebi que várias coisas na minha vida, né, foram mudando, assim, pela questão do ponto de vista, sabe? Que você começa a enxergar a vida, as pessoas, as coisas ao seu redor de uma forma diferente depois da sessão de hipnose. Mas, com certeza, de uma forma positiva, sabe? Então, a gente querer se melhorar cada vez mais por nós mesmos e pelos outros. E, nossa, é muito forte. Eu tava guardando, assim, pra falar disso hoje, porque é uma coisa que me emociona demais, sabe? Porque foi muito intenso o que eu senti e sempre que eu lembro, assim, da sessão, eu lembro com muito carinho, porque mesmo que você experiencie, que você reviva uma situação que foi difícil, você vê como foi importante enfrentar aquele problema, sabe? E a forma como a Dani orquestra tudo aquilo, né, durante a sessão é muito linda, gente. Então eu saí da nossa sessão me sentindo uma pessoa muito melhor, sabe? E eu espero que eu consiga transmitir para vocês essas minhas melhorias, né, desde aquela época. E sabe que também eu percebi que pessoas ao meu redor perceberam a mudança também, né? Tem um moderador aqui da live que ele me acompanha há 3 anos já. E ele falou esses dias que, nossa, ele percebeu que eu amadureci muito, né, nos últimos tempos, que muitas coisas, assim, que ele percebeu que ele consegue admirar mais ainda, né, em mim. E eu lembro que antes eu era uma pessoa muito, assim, mais emotiva com certas coisas e que hoje eu vejo que eu tô mais forte, sabe? Então, não é que eu esteja impassível hoje em dia, mas que eu consigo lidar com as coisas de uma forma melhor, sabe? Que eu tenho mais força, que eu tenho mais aquele talento de lidar com as situações, né? De relevar mais situações também, que eu sei que se eu deixar me levar pela situação negativa, aquilo vai me prejudicar. Então eu avalio melhor as situações hoje em dia, sabe? Mas só pelo fato de nunca mais, né, sentir aquela dor de ver aquela coisa estranha, colorida no canto dos olhos, é assim, eu não sei nem explicar o que eu sinto daí, porque foi muito forte, sabe? Então, como eu disse, foi um restart na minha vida, você salvou a minha vida. Claro que o meu problema comparado de outras pessoas é pequeno, mas pra mim era grande, sabe? E cada pessoa tem as suas lutas, cada pessoa tem os seus problemas, mas isso era uma coisa que me atrapalhava, não só no meu dia a dia, mas principalmente no meu trabalho, que é uma coisa que é muito importante pra mim. Então a live é uma coisa muito importante e a enxaqueca me tirava isso. Então eu falava, não aceito, não quero, não aceito viver com isso e eu quero tratar. Então o fato de querer tratar, buscar a pessoa que vai te orientar e te ajudar a fazer isso, é o casamento perfeito. Então, Dani, muito obrigada por você ter cuidado de mim, né? E eu sempre vou ser muito grata a você por tudo isso que você fez. E eu admiro demais o seu trabalho, admiro demais toda essa revolução que você faz na vida de outras pessoas.